Niterói não tem o Museu da Cidade? O Museu da Cidade tem aqui, é a tribuna. Senti o risco, que era o trampolim de Icaraí, aí lançamos um jornal chamado Folha Juvenil, e defendendo a demolição do trampolim de Icaraí, tantas vidas estavam se perdendo ali. E que acabou acontecendo, nós tivemos a ajuda de um outro grande jornalista, que era o Zé Alves Pinheiro Júnior, e eu estava jogando bola na praia e perguntou, o pai do Jânio Quadros tinha fugido de São Paulo com uma mulher, estava no hotel lá na Praia das Flechas. Para me ajudar a localizar, eu achei bacana eu ser o repórter ali na história. Mas fiz a chantagem. Ô Pedro, eu localizo para você, mas em compensação você faz na última hora a campanha para demolir o trampolim de Icaraí. E bolamos o jornal sentado no meio-fio ali, na rua Casimiro de Abreu, e fez a casa onde morava o dono da Mineirinho. O dono da Mineirinho ia anunciar no jornal. Quando viu aquela matéria sobre petróleo, disse que o jornal era comunista. Isso em 50 e qualquer coisa. Né? Aí perdeu o anúncio. Aí eu fui imprimir no jornal A Palavra, do Sardo Filho, na rua Barão do Amazonas, e fiquei devendo. Imagina essa situação comparada com os tempos de hoje, né? Com os meus tempos de hoje. E estava numa festa, na casa da Elzita Nelly Tencourt, e entra o Sardo Filho. Eu fujo dele, estava devendo a ele a impressão do jornal. Menino, não foge não. Você foi ao Congresso de Minérios? Nisso eu trabalhava também num jornal que era ligado ao Partido Comunista, Imprensa Popular. Foi, não tinha ido, mas vou apurar, né? Então faz uma matéria sobre isso e paga a sua dívida. Aí ele publicou com a matéria que eu fiz com uma foto do Arino de Matos, que era tabelião, deputado, aí minha dívida aí ficou quitada, não fiquei devendo. Mas eu trabalhei também num jornal chamado Manchete Fluminense, que era um jornal semanário, que adotava cores, não era policromia, mas era impresso, não era rotativa, né? Era impresso no Diário Carioca, era do Cláudio Souza. Ao dia o Cláudio me pede que fizesse um editorial, imagine eu, garoto novo ainda no jornalismo, defendendo o Cláudio de Barros das acusações que faziam a ele. Então, comecei aquele editorial dizendo que, mais ou menos umas palavras de Cristo, quem é pecado que ele tira a primeira pedra, né? Aí o Cláudio Souza ganhou um emprego no governo, né? E pouco depois o jornal acabou. Naquela época, nos jornais de uma maneira geral, um jornalista não falava com o outro jornalista do outro jornal. E nós fazíamos jornais estudantis ou colunas nos jornais da cidade e achamos que tínhamos um que aprender muito com o outro. E precisávamos, então, unidos em busca de aprimoramento. Aqui perdurava no estado do Rio os informativos radiofônicos que tinham facilidade de acesso ao interior. Os meios de transporte eram difíceis, chegar ao jornal no interior era difícil, e os jornais viviam com muita dificuldade. Então, uma vez, eu promovi uma reunião no restaurante com Alberto Torres, Bismarck, que era o coronel,
do regime, né? Mas tinha lançado um jornal também, né? A gente ficava mostrar ao governo a importância da imprensa local e falar a língua do Estado do Rio. Porque a gente via o Estado do Rio dependente da imprensa carioca, que normalmente, para abordar os assuntos do Estado do Rio, buscava o achincalhante, o depressivo. É mais ou menos o tipo de fake news aí. E que precisam de alguém que abordasse os problemas, a realidade do Estado, os problemas, ser porta-voz desses sentimentos populares. Mais tarde, muito mais tarde, aí nós criamos a Associação dos Diretores de Jornais do Interior, seguindo o exemplo de sucesso dos gaúchos. E depois eu acabei sendo presidente da Associação Brasileira de Jornais do Interior. Foi na fase que a imprensa no Brasil todo começou a se modernizar e nós contribuímos muito para que os jornais adquirissem os primeiros computadores. Fazíamos encontros com os empresários, fornecedores de equipamentos. O Grande Jornal Fluminense foi criado por uma família de Santo Antônio de Pádua, pessoas brilhantes, que dirigia o jornal realmente era o Sebastião Rodrigo da Costa e o irmão dele, Antônio Rodrigo da Costa. Ele criou em 1949 e o jornal era dividido em várias seções, notícias do governo, os atos do governador, queixas e reclamações, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, reportagem geral, etc, etc, etc. E o Estado do Rio inteiro parava de 7 a 8 para ouvir a transmissão do Grande Jornal Fluminense, que iniciava sempre com um hino muito bacana, né? Todas as manhãs ouve-se no ar a voz do Grande Jornal Fluminense, sempre a informar. Bem, aí começou o meu desafio, né? Eu ainda era mais ou menos um foca e vi aquelas turmas de cobras do Rio. Aí um dia ele resolve me dar um desafio, eu tinha até esquecido isso na minha história. Que um palhaço, não vou dizer o nome dele, tinha fugido, famoso, tinha um programa de televisão, tinha fugido com uma menina. E que eu achasse no domingo à tarde. Aonde? Como vou? Na Pio. Aí eu disse que ele mora na rua Visconde Uruguai. Aí eu fui de casa em casa, fui de salão barbeiro, primeiro padeiro, fui de qualquer lugar de fofoca, né? Acabei descobrindo a casa da menina. Agora, e agora? Como é que eu vou bater na porta e perguntar ao homem? A sua filha fugiu com um palhaço. Que aí o Grande Jornal também criou uma central de notícias e distribuía noticiário para os jornais. Então, trabalhei em reportagem no leprosário lá de Tavares Macedo, Colônia Tavares Macedo. Aí o reportão lá do Rio, que veio para cá, né? Disse que se minha mãe souber que eu entrei no leprosário, ninguém queria fazer. Aí eu vou. Fui, fiz uma grande matéria mostrando que a lepra se podia tratar em casa. Tinha mudado tudo isso. Até um dia, eles insistindo ainda, querendo me botar para fora, que normalmente naquela época o editor entrava, queria tirar todo mundo, fazia a sua própria equipe e o resto é o resto. Aí houve quebra-quebra nas barcas, que eu acompanhei muito, né? E eu descobri, eu estava com o carreteiro, botaram fogo nas casas do carreteiro, o carreteiro sumiu, e eu descobri. Aí os caras, você deram mais ou menos uma ameaça de um cartão vermelho, né? Eu falei, é? Tá bom, tchau, hein? Eu vou fazer uma entrevista com o carreteiro, eu descobri onde ele está. Aí fui lá na rua México, perto da Embaixada Americana, entrevistei ele lá, o velho carreteiro. Aí veio um cara do Times, me procurou, você podia passar informação para ele. Aí me pagou $50. No dia do incêndio, eu estava na redação da Última Hora, ali na São Pedro, no Visconde do Rio Branco, sem camisa, um calor desgraçado. Abaixo de um telefonema dizendo que houve um incêndio. Eu, na hora, fiquei numa dúvida entre os meus deveres de família e de profissional.
Se eu passava logo para a Rádio Jornal Brasil a notícia, que eu trabalhava também na Rádio Jornal Brasil, ou ligava para casa que meus irmãos queriam ir ao circo, e eu disse, ó, só tenho dinheiro para o cinema. Então eu queria saber se eles arranjaram mais algum dinheiro para o circo, já sabia que tinha morte lá para caramba, né? E na época a gente não tinha telefone, ao lado da nossa casa tinha um general Ciro da Silva Daltro, por acaso foi o cara que pesquisou a coluna Prestes, né? Que meu pai discutia muito com isso. Eu ligava para ele, meus irmãos tinham ido para o... Eu não tive coragem, na época eu era chefe de reportagem também. Eu tinha uma coluna, Cidade Aflita, e era chefe de reportagem. Aí mandamos repórteres para lá, né? E eu não tive coragem de ir ao local, não. Eles sentem o dever com a notícia, que a gente tem que apurar. Mais ou menos o médico, quando tem que amputar uma perna de alguém, né? A gente tem que suportar aquilo, que é o osso de ofício, né? Mas ele foi lá em Petrópolis, então a gente não acompanhou daquele dia. Houve uma convulsão, foi o maior enterro que já se realizou até hoje aqui. Viu? O acidente foi dia 20, ele morreu dia 28. O Celso Peçanha sumiu dia 1º, mês de março. Ele ia fazer uma inspeção no norte fluminense, como sempre, como agora é recente, né? Aquelas enchentes, né? Bravas, cíclicas, né? E ele ia fazer um sobrevoo. E quando o helicóptero estava levantando, bateu numa palmeira ou coisa assim, o que vale, e caiu. E só salvou foi o Elcio. E esse Elcio, a vida inteira, ele vinha todo dia do aniversário da morte do... Ele vinha aqui no jornal, vinha fazer uma reportagem lembrando daquilo. Ele mandava celebrar uma missa que ninguém mandava celebrar. E nunca mais soube do Elcio, né? Era um grande homem. E lá, o Pitangui já era profissional. Ele estagiou, fez... Todo médico faz, fica algum tempo em algum lugar, mas ele já era um cara conceituado. Ali então que ele deslanchou, né? Mas o Roberto era um cara entusiasmante, né? E ele tinha uma frase: para velhos problemas, novas ideias, que queria realmente renovar. E se falava muito que ele seria presidente da República, né? Então, ele tinha um espírito de liderança muito forte. Naquela época, o governador era eleito por um partido e o vice podia ser de outro partido. Foi eleito Celso, com quem ele não se dava. Todo jornalista quer ter seu próprio jornal. Eu estava na Última Hora, Jornal do Brasil, e era carioca, em 64. Aí quebraram a Última Hora. O Clube da Lanterna invadiu, depredou a Última Hora e tal. Fecharam, era carioca, considerando que era também de esquerda. E o Jornal do Brasil, quando chegou em dezembro, resolveu me demitir, dizendo que eu era subversivo. Criou uma empresa que eu seria parlamentar. Tinha uma experiência muito grande Aí eram 12 deputados federais, 14 estaduais, a gente comprava uma mixaria, que os deputados não tinham assessoria. Hoje tem assessora demais, né? Que eu digo para Bolsonaro. E dava por vontade de querer participar, conhecer as coisas. Naquela época existia um negócio chamado requerimento de informações. Os deputados faziam um requerimento de informações, pedindo informações. O órgão público tinha que responder em 15 dias. Então, recebia um material fantástico. O Vasco Neto escreveu um livro, Tarde de Luz, para um povo pé descalço, só com base de requerimento de informações. Ele falando sobre a indústria automobilística e tal. Então, o Saturnino Braga e o Jeremias uma vez me pediam os dois ao mesmo tempo. Nunca se falava em meio ambiente, em ecologia, né? Que eu levantasse o problema da poluição da lagoa de Araruama. Aí eu apelei para o Mário Castanho, que era prefeito de lá. Então a gente fazia estudos. Não era
moção, dá um título de cidadão nitorense, uma acessória, não. Era coisa séria. Se levava, a polícia tem que ser levada a séria. Bem, aí eu criei a etapa, chamei o Exíquio, que tinha sido preso, né? O Caio Martins, um dos 600 presos do Caio Martins. Você vai ajudar meu, é por isso que eu estou te chamando. Você está desempregado? Ele tinha se desprendendo do SAPS, não sei o quê. Eu não preciso ganhar, que eu vou me virar. Aí eu ainda tinha o Jornal Brasil, saiu o Jornal Brasil em dezembro. Em agosto criamos. Sem dinheiro, né? A gente usou. Isso é a etapa. Que era essa E essa etapa conseguiu, por exemplo, dar a vitória ao Roberto Saturnino na disputa com o Paulo Torres de Niterói para o Senado. A gente conseguiu contribuir seriamente para a eleição do Jeremias Fontes, governador, quebrando aquele monte de militares que eram pré-candidatos. A gente vinha denunciando os erros do governo Padilha, né? Padilha, antes me chamava de Padilhinha, a tribuninha, né? Eu acho, de uma certa forma, ele foi muito enganado, a quadrilha, filho dele, o Raimundinho, Mário Grossi e outros. Então a gente vinha denunciando os erros do governo. Aí eu inventei um negócio, ciclo de ferro. Então eu peguei uma fotografia do governador numa moldura, né? Bonita moldura, e botei um círculo preto, para dizer que ele estava preso por um círculo de poder, mais ou menos que se fala do regime comunista, né? E aí eles mandaram eu parar. Vou parar por quê? Aí me chamaram na DOPS. Aí continuei. Aí, tirei a fotografia do governador. Assim, ofensivo, aí tirei a fotografia, mas o ciclo de ferro eu deixei. Aí eu ia chamado para depor na Comissão Geral de Investigações Sumárias. Era um major linha dura, Ney Fachebe Castro Silva. E tinha um promotor muito folgado, Hélio Figueira. Aí ia depor. Deus, está cansado de depor. Ou era DOPS, ou era Polícia Federal, ou era Brigada de Infantaria. Eu já não aguentava, né? Deixa eu encurtar. No final, depois, aí um dia, eles deram um tiro no meu carro, eu ia passando, deram um tiro. Ele fez onde hoje é o 12º Batalhão. Eu vim embora, cheguei e disse, vou matar alguém ali no Solorense. Vou mandar apurar e... Na hora que eu sento na minha cadeira, que era 30 metros mais ou menos da escada, veio um comissário Abud e o delegado Silvio Camilo. Ih, caramba, é mais um problema. O que foi? Nós viemos dar segurança a você, soubemos que você sofreu um atentado. Eu? Mas peraí, você é filme americano? Com essa rapidez? Tá bom. Depois ele me lembra que eles continuaram pressionando. Até um dia, o Silvio Camilo, o outro, Silvio Lugon, que era teoricamente de estudantil, que a gente ajudava, foi lá para... Queremos falar com você. Mas eu sabia que eu ia ser preso. E nós demos uma notícia no jornal, na primeira página, que o governador exonerou o secretário de Segurança-Geral, Paulo Teixeira, e o diretor da DOPS, Agra Lopes. E no meu Heraldo Gomes e o tal de Adalberto Garcia. Pô, já tá armado o golpe. Aí eu avisei os coleguinhas de jornal, você é preso hoje. Aí os caras foram pro jornal, ficaram lá comigo. Aí os caras entram na minha sala, eu tinha uma cortina azul, né? Queremos falar com você? Pode falar. Não, meu, reservado. Não, aí puxei a cortina e falei, não tem ninguém aqui atrás, não tem gravador, não tem nada. Não, vamos lá fora. Vamos fora. Aí quando eu saio, passo pela redação, né? Aí eu botei a mão nas costas e disse para os coleguinhas, João Luiz Faria Neto estava nessa, Ivan Costa e tal. Descemos. Chegou lá embaixo, atravessamos a rua, ele pode falar agora, já estamos na rua. Disse, não. Quando o outro lado da rua, ele diz assim, você é nosso amigo, mas você está preso. Ué,
precisa avisar isso para mim, eu já sabia. É quando eu ia andando, eu falei assim, porra, eu deixaram o carro escondido lá perto da Polícia Militar, quase na Feliciano Sodré, uma rural. Falei, pô, peraí, eu tenho que comprar cigarro. Eu tenho que ter cigarro. Não, você é muito conhecido, não pode não. Nós vamos dar uma volta com ele. Nisso, a Secretaria de Segurança, todos os delegados tinham vindo para cá para dar solidariedade aos outros que tinham sido demitidos, né? Quando eu cheguei lá, eles estavam batendo palma pro Agra Lopes e tal. E ficou lá o delegado chamado Oscar Cine de Lima e Silva. Foi premiado com 1000 coisas, até ser juiz. Num momento ele disse assim para mim, olha, eu tenho ordem, se eu criar uma crise, eu tenho ordem para eliminar o senhor. Eu falei, não tem problema comigo não. Eu sou noivo, mas pode ser minha noiva chorar uns dias, minha mãe chorar uns dias. Você não fica querendo dar uma de Marte, não. Existe muito poeta escrevendo poesia na masmorra que ninguém lê. Aí o escrivão, meu amigo, disse assim, mandou me enquadrar, como é que chama aquilo? Identificar, tem um termo. Fichar. Mais ou menos, tem um termo. Não, eu não, manda outro que ele é meu amigo. Aí me botaram numa cela lá, iam botar na cela, assim, não, ele é jornalista, entendeu? Aí botaram eram 4 celas, um cubículo. E me deixaram ali no chão, né? E deixaram a porta aberta e a janela aberta. Estou aqui para eles. Que eles querem que eu me executar, né? Mas nisso nós avisamos o Cláudio Macia, que era líder da oposição. Ele era do rádio. Teve repercussão grande na tinha, aquela. Tá bom. Aí o Cláudio foi lá. No plenário, Hein? O plenário, a prisão foi discutida no Muito, plenário, muito. né? Você já viu o discurso do Cláudio Macia e do Alberto Torres. O Alberto Torres era líder do governo. Sogro do meu irmão. Jornalista. Sim. E quanto tempo o senhor ficou preso? Eu bati um recorde, né? Acho que de 8 da noite e até meio-dia. Mas na hora que eu ia ser solto, 5 delegados, eu encontrei com o filho de um deles. E que eu não podia ir na rua, eu tinha que sair do jornal, não sei o quê. Ficou o Mário Dias dirigindo o jornal no meu lugar. A tribuna saiu. Mas eu ia todo dia lá. E no primeiro dia eu saio do jornal, foi uma carreata. Eu saio e vejo um carro da DOPS, eu vejo um carro do irmão meu. Outro carro da DOPS, outro carro de outro irmão meu. Até eu chegar em Caraí, foi uma passeata, né? Como que a tribuna noticiou a prisão do senhor? Só a gente olhando ali. Porque naquele dia, liberta a Quessara Tami. Foi ideia do Mário Dias. Né? Então eles foram muito inteligentes. Porque era 10º dia de Tiradentes. Tem. Coleção, acho que tem coleção desde 60 Tem. da tribuna. Tudo. Tem tudo. Vamos fazer. Aí na segunda-feira, novamente recebo secreto, abre envelope, confidencial, não sei o que. Subcomissão Geral de Investigações, intimada a comparecer lá na rua do Doutor Celestino e tal. Meu Deus. Porque era 2 horas depois. Aí o promotor diz assim, o senhor disse que o senhor foi ameaçado de morte na DOPS. Fala a verdade, que tem meus cachorrinhos lá. Fui ameaçado de morte por essa quadrilha. E disse outras coisas mais. Aí depois, longo depoimento, o Major Durão, né? Senhor Amora, sabe por que eu te convoquei? Eu convoquei o senhor porque foi com base nas suas declarações que eu abri inquérito contra esse governo corrupto. Fulano, eu quero ver eles presos. Mas eu dei um azar, porque os seus depoimentos aqui, que são secretos, era do conhecimento deles, porque o Mário Gross tinha uma relação com o meu chefe, General Albino Lacerda. Eu tenho vergonha de pertencer ao Exército Brasileiro. Eu tenho uma carta dele que ele... Bem que minha mãe queria que fosse para a Marinha.
E quando eu fui conversar com o general, eu dei 2 passos atrás. Quando o militar dá um passo atrás, é uma ofensa, né? E ele disse isso pro chefe dele. Eu falei, pô, no dia que eu fui preso, eu soube, eu fui lá na tribuna, matar todo mundo borrando de medo lá. Eu botei a 45, que Adolfo ousou botar uns caras na porta, ele morava na Presidente Vargas. Um jornal com furo para me vigiar. Eu fui lá e peguei um deles. Antes nós tentamos montar um jornal de resistência. Fomos para o Diário Fluminense, que era ali na São Pedro com... Antes foi o Fluminense. São Pedro com o Barão do Amazonas. Fomos todos os jornalistas para lá, para fazer um jornal de resistência. Deu avisou, ó, estão vindo prender vocês aí. Aí fomos embora, né? Mas ficou aquela coisa na cabeça da gente. Aí o pessoal da última hora quis fazer um jornal, que no Rio Grande do Sul fizeram, 0 Hora, que é o grande jornal, né? Então vamos fazer um jornal com as mesmas características da última hora. Aí eu propus assim, ó, vamos começar com um semanário. Aí a turma não topou, né? Aí eu tive que passei para fazer um jornal, né? Aí eu comprei a Tribuna sem ter experiência administrativa, de publicidade, de circulação. Um aventureiro, né? O proprietário era o deputado... O proprietário, aqui a Tribuna passou por vários diretores, vários políticos, Raul de Oliveira Rodrigues, que foi o homem que mandava no governo, e sempre botava alguém. É muito comum os políticos serem jornais. Que foi o grande erro dos políticos, né? Sempre foi o grande erro ter o seu próprio jornal. Eu tenho um monte de bilhete da censura. Às vezes é até bom. Porque chega, é proibido a notícia do Silvio Frota condenando isso. E ele fez isso. No dia aqui do ato institucional número 5, né? 5. Aí prenderam todos os jornais. Eu já tinha feito um editorial comentando a posição do Márcio Moreira Alves. Aquilo era chumbo, a gente chamava de paquete, né? Fazia aquele paquete de chumbo. Aquelas linhas de chumbo, às vezes empastelavam, por isso que aquele tamanho, empastelaram o jornal. E que amarravam com cordão. Aí eu falei, ó, eu vou publicar esse artigo. Aí os caras, não. Aí eu, não posso circular com o jornal. Estão prendendo todos os jornais, inclusive do Rio, inclusive o Globo, que o Globo ainda não era o porta-voz do golpe. Jornal do Esporte. Pô, até o Jornal do Esporte. O que eu vou fazer? Eu estava imprimindo o jornal, tinha começado a fazer isso, imprimir o jornal de terceiro. E tinha uns cada intendência da Marinha, né? Faziam um jornal para comemorar o Dia do Marinheiro. Eu peguei as matérias deles todas e pum! Joguei na primeira página da Tribuna. Aí o leitor vai sacar. Alguma coisa está errada. Aí eu chego nas barcas, fui levar o jornal, né? Aí o comissário Azeredo, está preso! Está preso não. Meu jornal você não pode prender não. Ele tinha horror de mim, me marcava muito. Por quê? Olha aqui, meu jornal está exaltando a Marinha. Foi o único que circulou. E tinha essas artimanhas. Aí o Alberto Dines, que o dia estava com ele no Jornal Brasil, inventou aquela que ficou famosa, né? Que tempo fechado, tempo nublado, não sei o quê. Receita, né? Usava receita. Você deram receita. Mas eu acho que eu fui mais inteligente. Olha, eu estava predestinado. Deus me deu um caminho e me ajudou. Diziam que eu era comunista, que eu era ateu, mas deu tudo a Deus. Nós não tínhamos dinheiro. Como comprar? Mas compramos. Aí assumimos. Chegamos lá, vamos fazer um jornal, ensinar em Niterói como se faz um jornal. Cheio de empáfia. Eu, Maurício Will, a turma que eu levei, a equipe de primeira linha, né? Chegou lá, tinha um problema. Só tinha uma linha tipo. Não dava para fazer uma página inteira de composição, 2 páginas. Então o jornal A Tribuna, você pegar anúncio de helicóptero. Pô, vender helicóptero em Niterói? Chama-se Calhau.
Você botava, a manchete era de madeira, de lá, não sei o quê. Porque não tinha como fazer composição. Porra, é que todo mundo considerava a Tribuna como, todos os jornalistas da época, como a América do jornalismo, né? Todo mundo, cara bacana pra caramba do Rio, né? Mandando matéria pra gente com uma riqueza de material, no público que não tinha máquina, uma linotipo. Eu cheguei a ter 7. Aliás, um deputado disse assim, Judão não sabe se casa ou se compra uma linotipo. Aí, fomos devagarzinho, o Edésio, eu atrasava com ele, ele me compreendia. Aí quando o dono do prédio, que era a Tribuna, lá na rua Visconde Rio Branco, 561, era meu amigo, o dono tinha morrido, entrou com o Castelo Branco, tinha baixado o decreto-lei número 4, permitindo a retomada de imóveis quase a mano militar. Falei, e agora? Eu não tenho mais sede, como é que eu vou botar? E tirar aquelas marcas, transporte, custos, loucura. Naquela época, eu não vou contar isso não, mas eu pensei em dar um tiro na cabeça. É mesmo? Mas o que levou o senhor a... Isso fica para um outro dia. Isso é muito grande. Acabou, mas Deus me ajudou, né? Então, vou contar só um pedacinho. Aí o presidente da Federação de Associações Rurais aqui do Estado do Rio chama-se Francelino França, um deputado e tal. Uma vez no Natal ele gostava de brindar ele, a esposa dele, que era muito elegante, ia da França, escrevia na Tribuna, depois fez um livro, de brindar os jornalistas. Aí eu fui lá na festa de Natal, ele dava muita cobertura ele, me dá um envelope. Aí eu, obrigado, tal. Quando chego no elevador, eu vi, era um dinheiro. Aí eu voltei. Falei, ó, estou Francelino, muito sem jeito. Eu não posso receber, porque se eu dou cobertura, é porque o jornal me manda, mas o jornal me paga um salário. Tá. Aí passou o tempo, os dias, né, poucos dias. Eu estou lá no jornal, desesperado. Esse dia que eu pensei que eu ia falir com 27 anos de idade, que não seria mais nada na vida, um cara falido com 27 anos. Aí estou na oficina, aí chega um senhor. Quem é o senhor Judão mora aqui? Olha, sou eu. O doutor Francelino mandou trazer isso aqui. Eram editais transformando 27 associações rurais em sindicatos, para publicar 3 dias. Quero sempre me pagar papel. Por que ele fez isso? Ele podia publicar em outros jornais, né? Niterói sempre foi dependente do Rio de Janeiro. Né? Não é à toa que o Jorge Roberto teve um desempenho que dizia que queria recuperar a autoestima do niteroense. E naquela época, os jornais do Rio tinham sucursais ou edições aqui. Niterói tinha 7 diários quando eu comprei a Tribuna. Já disse que a Tribuna era o mais modesto. Mas o povo de Niterói não lia o jornal de Niterói. Né? Teve que ficar preocupado até pessoas que morreram, nem até aviso de morte de pessoas. Falei, pô, o povo de Niterói tem que ler o Jornal da Cidade. Aí eu já estou com a Tribuna, né? Sentindo. Eu vou enfiar jornal na goela dos niteroenses. Aí inventei esse negócio de jornal de distribuição gratuita, que é o Jornal de Caraí, que mais ou menos o Manchete Fluminense fez isso em 58, mais ou menos. Um jornal de distribuição gratuita. O cara recebia em casa. Olha, para você fazer um jornal de distribuição gratuita tem que ter anúncio, né? No começo, meu sócio era Fernando Bonorino, ele era muito bom. Nós começamos com muitos anúncios. E foi naquela que eu estava importando a máquina Rotativo 7, tava, né? E com a Merla também anunciava com a gente e tal. E eu comecei a jogar jornal adoidado na rua, né? E com aquela preocupação de fazer um jornal para o leitor. A grande minha preocupação sempre foi fazer um jornal para o leitor. E abordando os temas da cidade, problemas, dando sugestões. Para mim, o jornalismo é a vanguarda do pensamento social. O jornalista que convive com tudo,
ele é obrigado a ser um analista, é obrigado a dar sugestões, ser crítico, fazer a crítica construtiva e buscar soluções. Soluções que às vezes a autoridade, às vezes o governante quer ser bom, mas não tem ajuda para isso. O jornal pode ser mostrando os caminhos, como muitos caminhos nós indicamos e foram seguidos. Então o Jornal Icaí realmente marcou uma época, né? E marcou uma época, a gente registra a época, né? Quais eram os costumes na época, por exemplo? Era proibido usar biquíni, Belô, delegado, queria prender a mulher que usasse biquíni na praia, era para jogar bola na praia, e uma série de restrições. E naquela época existia um negócio chamado Delegacia de Costumes, e também tinha serviço de censura de diversões públicas, que evitava os filmes, as peças de teatros que usassem pornografia e tal. Tudo isso a gente registrava. E acima de tudo a gente queria projetar os valores do Niterói. Quantos valores estavam aqui escondidos? Pô, não vou citar aquele monte de gente que hoje está aí brilhando, que a gente fez crescer com a equipe que nós tínhamos, né? Por exemplo, a Lisiane Cunha. Então, nós tínhamos uma equipe integradíssima na cidade, entendeu? E que... Eram pessoas que conheciam a cidade, os grandes garimpeiros. A gente, jornalista, ficamos preso na redação. Eu, naquela época, até dizia um negócio seguinte: no dia que, antes, eu dizia, no dia que eu tiver um jornal, eu vou ter um repórter só para frequentar botequim. Era o botequim que já sabe de tudo. Vocês terem uma noção, um dia eu estava no Jornal Brasil, me botaram a trabalhar à noite. Falei, pô, vai botar um repórter como eu para trabalhar à noite de plantão? O cara já queria me demitir, tal de prata. Eu sou repórter de primeira linha, não soube ficar à noite. Aí o jornal tinha 2 telefones, também sou moleque. Tinha 2 telefones, 2173057 não sei o quê. Peguei um telefone e liguei um pro outro. Se o nego do Rio ligasse, o telefone estava ocupado. É o que eu estou apurando. Aí eu fui para a Leiteria Brasil, tomar minha cerveja, jantar. Quando chegou a Leiteria Brasil, o cara, soube que caiu um avião na casa da Condessa Pereira Carneiro, da diretora do jornal. Entendeu? Peguei o telefone, fiquei pro Rio, olha, caiu um avião na casa da Condessa. Eu estava apurando, não, deixa que a gente apura por aqui. E a seriedade que tratava as coisas que o leitor queria, né? Ele não fazia jornal de cima para baixo, de baixo para cima. Em 1966, já existia a etapa, já existia a tribuna. Aí o Negrão de Lima, eleito governador da Guanabara, né, pelo PSD, ele propôs a fusão, que os empresários do Rio queriam uma fusão. E nós sentimos o sentimento do Estado do Rio, né? Eu até admitia que unisse o Sul Fluminense e a Baixada com o Rio. Mas meio da Baía de Guanabara para cima é outro povo, né? Vamos dizer assim, ruralista, né? Aliás, vamos ver uma campanha que eram criar o Estado Paraíba do Sul, que era pegar uma parte de Minas, Espírito Santo, que geográfico e socialmente eram iguais, né? Eles defendendo a fusão. Nós sentimos que o Estado do Rio ia ser engolido. Então, o poder, todo, vamos dizer, a imprensa concentrada no Rio, tudo, ia afogar as nossas cabeças aqui. Nós íamos. Deixa eu dizer, né, que eu sou mineiro, né? Então eu comecei a conversar com as lideranças. Eu me lembro, se a Federação das Indústrias do Rio era a favor, eu peguei aqui o presidente da Federação das Indústrias aqui, ele era Benedito Cino de Oliveira Baixo, uma declaração dele contra a fusão. E comecei a ouvir as lideranças aqui, né? Aí eu criei a Liga Fluminense contra a fusão.
Eu nem sabia, o dia que fui relendo, nem lembrava mais, que a gente viveu tanto. E quantas pessoas eu ouvi, como a gente articulou isso. Viu? Aí barrou. Quando veio a fusão, em 75, antes, em 73, eu mostrei ali uma fotografia do Daniel Strasser. Acredita que a ponte, a criação da ponte já foi Foi. Que a verdade é o seguinte, que o regime militar, que havia se instaurado, entendeu que o Rio era chamado o tambor do Brasil. E que a oposição aqui estava crescendo. Elegeu lá o primeiro Negrão de Lima, que mais ou menos, e depois o Chagas Feito, que pior ainda. Mas era MDB. E aqui, no antigo estado do Rio, ia vencer, como venceu o MDB. A primeira eleição, né? Tem que acabar com isso. Mas vai entregar um estado lá de Guanabara, o estado do Rio. Qual o jeito? Fazer uma intervenção onde a gente nomeou o governador. Né? Olha, por acaso nomearam um bom governador, que foi o Faria Lima. Né? Diga-se de passagem, foi um homem sério. Não seguiu muito a cartilha, não. Aí nós ficamos jornais aqui, perdidos, daqui do interior. Aí eu falei, pô, o que nós vamos fazer? Aí tinha a Agência Fluminense de Notícias, que vamos dizer se era a internet fluminense, né? Que fornecia notícias do governo e notícias sociais, tudo quando era notícia. Era uma fonte de informação para os jornais. Quando eu rompi com o governo Padilha, o Ayrton Bafo, que foi diretor do Estado de São Paulo e foi assessor de Lacerda, falou, Jordão, você tem que continuar recebendo a notícia da AF, até para fazer oposição. Eu me lembro bem que eu peguei uma matéria na inauguração de uma estrada lá em Trajano de Moraes, que é a matéria elogiativa, né? Que é isso que eu fico na banca com minha redação. Aí eu peguei, depois de 7 anos de promessa, né? Aí fazia a matéria. Aí eu criei, eu já vim me envolvendo com os outros jornais, né? Eu sugeri, vamos fazer uma cooperativa, vamos criar uma central de notícias no Rio, para abastecer a gente, independente. Vamos fazer um rateio. Eu sempre gostei muito do cooperativismo, do associativismo, né? Aí meu irmão Stoessel, que sempre foi uma pessoa importante na minha vida, né? Ele cedeu uma sala que ele tinha na rua São José, o telefone dele, e nós botamos, chamamos o Esther Lúcio Bittencourt, formou uma equipe de primeira linha, Sarmento, só gente, que eu não me lembro o nome todo, vou tentar ligar para ela para a gente lembrar. E nós fazíamos material, aí o pessoal do Rio, os jornalistas do Rio da Guanabara, né, ficaram impressionados com a qualidade do produto que nós fazíamos. Então a gente passava a notícia para os jornais do interior, tinha que ir de ônibus, não tinha fax. A gente passava quase que uma resenha por telefone e depois mandavam um material. Então se usava os clichês antigos. Vou falar do governador público, um clichê que já tinha. Aqui a tribuna, por exemplo, cansou de publicar a foto do Luiz Carlos Pérez, que o Luiz Carlos Pérez tinha 30 anos, já estava 80. Primeiro, os caras que fizeram, começou com a ponte, né? Eles não olharam o impacto em Niterói, que hoje chama-se impacto ambiental, né? Que existe. Hoje tem muita lei, mas nada para ser feito, né? Quais as consequências? Sabia-se, nós jornalistas sabíamos que havia uma corrida para Niterói. Né? Niterói com as atrações, os atrativos, sem os problemas do Rio. Aliás, eu, quando fiz um congresso jornalista, disse assim, perto do Rio, uma cidade mais bela que o Rio, sem os problemas do Rio. Né? Que é Niterói, né? Isso foi em 80 e... Tu sabias que ia acontecer? Eles não ouviram, ou as autoridades que não se manifestaram, como iam fazer os acessos. Aí ficou essa confusão tá aí. Aí o Ronaldo Fabrício, me ouvindo, depois da inauguração da ponte, fez o alargamento da Marquês do Paraná. Eu tenho foto dele aí, eu e ele lá na... Que agora está fazendo novamente o alargamento. Mas nós tínhamos que ter vias paralelas, que eu já havia defendendo isso há muito tempo.
Então eu vim fazendo sugestões. Algumas foram ouvidas, algumas foram feitas, né? Como também a linha de barca para São Francisco, foi uma matéria nossa que a gente mostrou quanto é que o motorista perdia para se deslocar para lá e se tivesse a barca para o Rio. Milhões de ideias. A gente vive a cidade. A gente está com o pé no chão na cidade, assim, está ouvindo o povo, está sentindo o cheiro da cidade. Então, e politicamente, como que o senhor acha que a fusão impactou em Niterói? Olha, politicamente até foi, teoricamente, benéfico. Fora o fato de ter governantes nomeados, né? Mas os deputados aqui do Estado do Rio e os juízes eram mais competentes que os cariocas. E lá são acostumados. Então, os deputados daqui começaram a comandar a Assembleia. Cláudio Moacir, por exemplo. Quando chegaram lá, foram mais competentes. Depois as coisas mudam, o mundo é um processo evolutivo. Antes do meu tempo, o jornalismo era realmente romântico, né? E os jornais surgiam para defender ideias. Jornal contra a escravidão, o Hipótesis que lançou o primeiro jornal brasileiro independente, mas tem que lançar lá em Londres, foi para defender a independência, que cada jornal traduzia uma linha de pensamento, né? Depois começou a surgir da rotativa, o jornal se multiplicando, o jornal começou a se transformar em empresa, né? Já não é mais jornais dirigidos por ideias, mas por interesses, né? De sustentação primeiro, né? As variações continuaram, né? Mas os jornalistas em si, eles eram apaixonados, eles tinham um amor pela profissão, a maneira de comunicar, e queriam se vir, eram realmente idealistas. Mas realmente o jornalismo mudou para a realidade capitalista que a gente vive, né? Não quero me alongar muito nisso, não. Se você vier umas 50 palestras com as maiores cabeças pensantes desse país, você não vai ter a resposta que você quer. É muito. Agora, a diversidade de opiniões, ela tem que existir. Antigamente, as pessoas não tinham como se comunicar. No tempos gregorianos, né, romanos, eram os editais, né, que eram os governos. Depois, no Brasil, veio a Gazeta do Rio de Janeiro para publicar os atos do reino, né, do império. Tinha necessidade de comunicar. A necessidade de comunicação, todo mundo tem vontade de se expressar. Então a internet surgiu para todo mundo ter voz. Evidente, todo mundo tem voz. Você tem voz soantes, bem soantes, e vozes muito desagradáveis, né? Mas faz parte do jogo. Agora, tudo é uma mudança, a vida interna é uma mudança. Primeiro surgiu a rotativa no jornal, depois surgiu o rádio, sabe que o jornal ia acabar, depois surgiu a televisão, disseram que a televisão ia acabar com o rádio e com o jornal. Depois surgiu essa era que nós estamos vivendo aí de tecnológica, né? E que vai acabar tudo, e só esse sistema de internet, nem sei nem classificar isso. Agora, tudo também é uma questão de costumes. Para mim, eu acho que a necessidade de comunicação é muito ampla. Quanto mais vier, melhor. Eu vou repetir a frase. Você acha que nesse processo a ética se perdeu? Não. A ética do jornalismo continuou. Agora, das pessoas que estão se expressando fora dos meios tradicionais de jornalismo, dentro dos meios tradicionais tem muita gente. Agora, eu observo que muitos jornais estão mantendo uma linha de muito boa qualidade. E que o jornalismo não vai acabar. O impresso não vai, nem como revista, nem como jornal, não vai acabar. Por que se criou as escolas de comunicação e quem dirigiu essas escolas de comunicação? E direcionando para que lado? Eu poderia dizer assim, para que tipo de veículo? Então, é um domínio. E hoje, cá para nós.
As universidades todas estão em mãos de grupos de estrangeiros. Né? Nós estamos sendo desnacionalizados. Até a nossa língua, né? Você vê os jornais hoje, as expressões todas são todas em inglês. Não é em francês, antigamente era francês, agora só em inglês. Porque as pessoas... Lá em casa nós temos uma moça que trabalha lá, morreu o marido dela. Precisava receber a pensão. Sofrendo. Aí chegou na prefeitura, mas já saiu na internet, por que a senhora não está recebendo? Eu não tenho internet, meu filho. Vocês estão pensando que o mundo é um padrão, o padrão de vocês? Com tanta ideia que eu dei para essa cidade, se executasse todos aqueles meus projetos, Niterói ia ser uma cidade maravilhosa. Agora eu tenho conversado com um americano aí, que ele quer acabar com o trânsito. Uma vez que estávamos ainda lá na Ponta da Areia, nos anos 60, veio um cara que projetou a Addis Abeba, nova cidade, capital da Etiópia, né? Addis Abeba, nem sei disso. E ele trouxe um projeto que ia aterrar a Baía de Guanabara. Então, aqui vai ser o aeroporto de Assunção, e deixou uma margemzinha pequena para passar navios. Falei, mas isso é loucura. Ele disse, não. Pela natureza, vai levar alguns séculos, mas a Baía de Guanabara vai ser aterrada. Eu falei, deixa a natureza trabalhar. Pô, eu me perco também que é a idade, né? Que me lembrei de outra coisa, foi outro projeto feiteiro, queria fazer uma cidade lá em Maricá. Eu dizia que lá não tinha água. E disse, não, vamos usar água de reuso. Foi uma loucura, em 72. Na América Central e América Latina, que na Bolívia está fazendo um plano, mais ou menos esse, coletar água, tudo que é morro. Então você imagina ali o Morro da Penha. Você fazer um cinturão, recolhe aquela água, armazena aquela água, que você tem que ver. Aí a hidrologia, eu já não tenho muito mas evita essas obras de contenção de encosta, que custam uma fortuna, né? Fortuna, e ordena o crescimento. Então, e você só permitir, em vez dessas casas improvisadas, um projeto como Minha Casa Minha Vila generalizada. Aí é muito longo para me falar isso. Eu já pedi a alguns arquitetos amigos meus para desenvolver os projetos que eu tenho. Por exemplo, acabar com o camelô em Niterói. Não. Nós vamos pegar, foi um projeto que não passou em Brasília, ficou em segundo lugar no projeto de Brasília. Você pega ali nas Barcas, Estação das Barcas, a Praça Martim Afonso, você fazer uma laje. Você pegar Amaral Peixoto, você vem por uma laje, desce. Mas embaixo, para circular carro, em cima os pedestres. Marquise para os pedestres. Com tanta ideia que eu dei para essa cidade, se executasse todos aqueles meus projetos, Niterói ia ser uma cidade maravilhosa. Agora eu tenho conversado com um americano aí, que ele quer acabar com o trânsito. Uma vez que estávamos ainda lá na Ponta da Areia, nos anos 60, veio um cara que projetou a Addis Abeba, nova cidade, capital da Etiópia, né? Addis Abeba, nem sei disso. E ele trouxe um projeto que ia aterrar a Baía de Guanabara. Então, aqui vai ser o aeroporto de Assunção, e deixou uma margemzinha pequena para passar navios. Falei, mas isso é loucura. Ele disse, não. Pela natureza, vai levar alguns séculos, mas a Baía de Guanabara vai ser aterrada. Eu falei, deixa a natureza trabalhar. Pô, eu me perco também que é a idade, né? Que me lembrei de outra coisa, foi outro projeto feiteiro, queria fazer uma cidade lá em Maricá. Eu dizia que lá não tinha água. E disse, não, vamos usar água de reuso. Foi uma loucura, em 72.